Oi, gente, tudo bem? Vou pintar hoje abóbora, vou usar o stencil. Esse stencil aqui é Opa. É Opa. A referência eu vou deixar depois, tá? Não dá pra ver agora, não tá focando. Ele é de sobreposição, então eu vou começar a pintura, já posicionei aqui onde eu quero. Vou começar a pintura marcando nos dois pontinhos de referência, é onde eu vou encaixar, tá? Todas as partes. E vou pintar da minha maneira, com as cores que eu quero. Não vou pintar da maneira tradicional, não. Como tem variedades, né, de abóbora, então eu vou fazer a minha aqui, tá? Eu gostei desse stencil, achei uma abóbora bonita. E eu vou... Essa aqui é a abóbora pescoço, tá? Tá identificado no stencil. Aqui eu tenho também outro stencil, que é litocarte, mas olha que bonitinho também, bem diferente, né, das que a gente costuma ter, né, os stencils dela redondinha. Esse aqui é um stencil diferente, mas é um stencil simples, que dá pra gente pintar também a abóbora mais branquinha, a outra abóbora, né, a mais amarelada, e variar, tá bom? Mas hoje nós vamos fazer o stencil Opa. Então, espero que você goste do vídeo. Vamos lá? Eu vou começar usando o amarelo pele. Então, eu vou preencher com o amarelo pele. Pouca tinta no pincel. Vou usar o pincel de luz seca. Eu tô gostando de usar esse pincel porque ele é um pouco mais macio que o pituá, tá? Então, eu vou preencher ele todo. Movimento circular sempre. A tinta tem que ser pouca tinta, principalmente aqui nas laterais, tá? Pra que não tenha excesso e passe por baixo do stencil. Eu vou preencher aqui toda e eu continuo já já. Agora, com o caramelo, tá? Eu tenho aqui o caramelo, já tirei o excesso aqui. Então, com o caramelo, eu vou fazer uma sombra aqui na parte de baixo, tá? Não tem uma direção aqui, vou fazer só uma sombra mesmo. Olha, tá vendo? Não posso deixar assim. Deixa eu fazer uma coisa antes. Eu vou proteger, como o stencil ele tem a marca dele aqui. Essa marca aqui é vazada. Então, pra não ficar saindo na pintura, eu vou cobrir. E pôr um pouquinho aqui embaixo também. Então, eu não posso... Coloquei essa tinta aqui, esse caramelo, aqui que eu vou fazer, eu vou suavizar, tá? Não posso deixar com aquela marca toda. Então, olha, eu começo maior aqui embaixo e depois eu vou afinando aqui em cima, ó. Nem chega até em cima. Então, fica uma área maior e uma área menor. Tá? Onde mais eu vou colocar essa tinta? Aqui nas áreas de trás dela. Aqui sai o cabinho. Então, nessas áreas aqui atrás, olha, posso colocar também um pouquinho. Aí, suavizo. Então, vamos para a segunda parte. Agora, olha, com os mesmos pontinhos, eu tenho minha marcação.
Então, eu vou encaixar, olha. Eu vou encaixar nesses pontos, porém, eu vou observar se tá certinho aqui. Tá certinho, então, posso fixar. Com o pincel menor e o mesmo caramelo, eu vou sombrear, olha, porque eu percebo que aqui, essa parte que tá aqui com stencil, ela tá por cima dessas daqui. Então, eu vou colocar uma sombra para me dar a impressão de que essa parte, as duas estão por cima da de trás, né? Das de trás. Então, eu venho com esse caramelo e vou sombreando. Eu tô usando pincel menor porque é uma área pequena, não posso colocar muita sombra aqui. Mas eu preciso colocar o suficiente para marcar. Suavizo. Da mesma forma, olha, aqui atrás. Coloca tinta mais dentro aqui da parte do stencil. Já para essa parte maior, eu não vou colocar sombra nela. Então, como é que eu vou separar da outra? Eu vou usar luz. Então, eu venho com o branco e eu vou clarear. Então, olha, o branco, ele entra nas laterais. Aqui em cima também, ó. Aqui eu posso até colocar um pouco mais desse branco. Mas, o que que acontece? Eu coloco o branco, mas eu preciso suavizar. Se for necessário, eu volto com amarelo pele. E aqui também, olha. Deixei bem marcada. Não precisa ir até a parte de baixo, tá? Aí, fiz isso, vou entrando um pouquinho com esse branco. Posso entrar aqui em cima, por quê? Ela é maior, né? Então, se eu coloco o branco aqui, eu tenho a impressão que ela tem uma elevação aí, um volume. Vou limpar meu pincel e vou suavizar, olha. Aqui, essa parte aqui lembra até uma maneira de pintar a pera. Tá? A gente faz uma barriguinha nela também. Agora, antes de tirar o stencil, eu vou vir com um pouquinho do caramelo. Tá, ó. Limpo o pincel, não deixo o excesso. Vou colocar um pouquinho aqui em cima. Onde não tem o branco, tá? Faço uma barriguinha aqui. Dei um volume pra ela. Agora sim, eu posso tirar o stencil. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho as partes bem definidas. É um stencil que é de sobreposição, mas você tem que trabalhar à mão livre, não tem como, tá? Eu não vejo outra forma de trabalhar sem ser a mão livre. Então, o que que acontece? Agora eu venho com o pincel chato e o caramelo e eu preciso terminar essa divisão, essa separação. Então, eu vou vir, olha. Eu não sei se dá pra fazer com stencil porque eu não testei. Mas aí, com o pincel chato, você consegue separar. Então, você vem com o pincel, olha, a tinta só de um lado e vai contornando.
faço o mesmo processo. Aqui um pouquinho mais de tinta nesse cantinho, olha. Então, espalho um pouquinho essa tinta aqui. Aqui eu contorno e também esfumo, olha. Certo? Posso também, aqui eu coloquei um pouquinho desse caramelo, então, aqui também que é uma área que tá mais profunda, assim, mais entradinha para dentro, posso colocar uma sombra maior aqui. Espalhar um pouquinho mais. Mesma coisa faço nesse lado. Tinta pro lado do contorno. Não queria pôr a mão na frente. Esfumo, passo aqui o contorno, faço o contorno e esfumo. Aqui um pouquinho mais de profundidade, mais sombra nessa área. Vou reforçar o caramelo aqui, tá bom? Pra que não fique tão diferente das outras partes. Então, eu coloco, olha, movimento de curva. E aí, eu suavizo. Aqui embaixo também vou colocar um pouco mais, porque eu achei que ficou muito clara. E pronto. Agora, com o mesmo branco e o pincel chato, vou iluminar também algumas áreas, tá? Das outras partes da abóbora. Então, na parte que ela tá mais altinha, eu venho com branco. Não precisa chegar aqui na lateral como eu cheguei, tá? Pode ficar mais no meio mesmo. Então, ó. Não tá tão claro como vocês estão enxergando, tá? No vídeo tá parecendo mais claro, mas não tá tão claro assim. Pode pintar sem medo, porque não vai ficar tão branco como tá aparecendo aí. Então, olha, eu tô seguindo as áreas que estão mais altinhas, eu vou colocar esse branco. Pouca tinta, tá? Aqui é como uma luz seca. Não chego até embaixo, fico só nessa área mesmo. E agora, nós vamos iluminar um pouquinho aqui em cima. Aqui, nessa parte aqui, nesse gomo, eu não vou até as bordas, tá? Eu fico só aqui no meio.
conseguir separar. Todas estão bem divididas. Então, para o cabinho dela, eu vou somente encaixar, tá? Nas partes. Não tem como encaixar no ponto de referência, porque é só para abóbora. Então, aqui eu somente encaixo onde eu já pintei, tá? Vou cobrir o pontinho aqui. E vou fazer uma mistura, olha, do próprio amarelo pele com sépia, tá? Então, tá dando uma cor aqui, diferente. Lembra o caque? Ó, um pouquinho mais de sépia para ficar um pouco mais escuro, que eu achei claro. Quero chegar numa tonalidade mais escurinha. Vendo? Vou colocar mais sépia. Você não precisa usar somente as cores que já vem pronta ali no tubinho, né? Principalmente se você não tem, pode misturar, olha. O sépia a gente costuma ter. O amarelo pele você já vai estar usando para abóbora. Então, faça uma misturinha que vai sair um tom bom para pintar o cabinho. Agora, olha, com o pincel pituar, tira o excesso, mistura todo o pincel. Aliás, esse aqui é de luz seca, né? E preenche. Olha, procure encaixar da maneira mais certinho que você conseguir, tá? Porque senão, olha, a tinta aparece. Antes de eu fazer a sombra aqui, não, vou fazer agora. Eu vou vir com o sépia e vou fazer um tom aqui, uma sombra também, tá? Só pra dar um movimento. Se eu deixar sem sombra, vai ficar muito chapado, né? Como falam. Vai ficar muito sem volume. Então, eu venho, olha, faço uma sombrinha. Mas fico só aqui nas laterais, tá? Aqui embaixo também posso colocar. Pode esperar secar um pouquinho. Agora, eu venho com a última parte. Então, sempre aqui vou usar o que eu já pintei, né? Como referência para o encaixe. Então, eu venho com o branco. E eu vou clarear essa área. Não, agora eu não coloco mais tinta, né? Só ilumino. Vou marcar mais nessa parte aqui de dentro. Não chego até aqui essa parte de fora. Até posso chegar um pouquinho nas laterais só até aqui. Agora, um pouquinho de sépia no pincel, olha, eu venho aqui e faço uma sombra aqui embaixo. Se quiser, pode colocar um pouquinho do preto. Essa sombra, ela tá, olha, nessa parte aqui, embaixo do branco, onde você colocou o branco. Agora, com o próprio branco,
eu vou fazer, olha, uns veinhos nesse cabinho. Pouca tinta no pincel, de um lado só pra ficar fininho. Então, eu acompanho o formatinho aqui dela, ó. Tá vendo? Ela é curvadinha, então eu acompanho essa curvinha. Com o caramelo e o cerâmica, eu vou fazer um pouco mais de sombra nessa abóbora. Vou deixar ela mais escurinha nas entradinhas, aqui nas divisões dela. Tá? Então, misturo o caramelo com cerâmica. Faço um tom mais escuro que o caramelo sozinho. Tá? E eu vou aplicar agora aqui. Eu vou aplicar a mão, mas você pode voltar com o stencil e passar aqui nessa parte, tá? Aqui também. Ah, vamos terminar aquela área ali. Então, ó, eu tô sem pincel pequeno, tá, gente? Por isso que eu não tô usando pincel pequeno. Mas é bom você ter um pincel 00 chato, tá? Então, olha, vou seguindo aqui o gominho dela. Aqui também. E já dei uma sombrinha um pouco mais escura, né? Com pouca tinta. Depois que secar, pode retocar. Não posso deixar assim, então, eu venho espalhando um pouco essa sombra. Aqui, se você achar que tá muito seco, você pode usar o clareador ou diluente para te ajudar a espalhar. Pego a tinta, tiro o excesso de um lado e deixo a tinta só no lado que eu vou contornar. Aí, vou fazer em todas as áreas aqui, eu já volto, tá? Com o mesmo caramelo, vou colocar também aqui. Não pode ficar com pouca sombra aqui também, né? Então, eu não vou deixar assim, eu espalho, olha. Vou suavizando até ela se encontrar com as outras cores. Essa maneira que eu faço minhas pinturas, tá? Aí, aqui embaixo, olha, um pouco também. Só fico nessa área aqui de baixo, não chego pras laterais, porque já é área de luz, né? Então, eu espalho um pouco.
tá? Aí eu posso colocar um pouquinho de branco, só um pontinho aqui. Vou limpar meu pincel e vou fazer isso. Olha, com pontinha do pincel, coloco um pouquinho do branco aqui, um pouquinho aqui. E espalho. Fica bem dividida. E aí, gente, é só retocar, né? Depois que já tá sequinha, pode você vir retocando. Aqui no meio, quando for retocar, você coloca agora mais aqui no meio, esse branquinho. Aí depois tira o excesso, que agora já tá seca a pintura, né? Aqui, vocês repararam, olha, que eu coloquei, aqui eu coloquei menos, aquela sombra eu coloquei menos, e aqui eu já fui abrindo mais, ó, espalhei ela até aqui. De todas as áreas aqui embaixo, eu espalhei um pouco mais, tá? Menor que aqui em cima. Aqui em cima menor, desculpa, gente, e aqui maior. Tá? Tá pronta. Aqui eu posso colocar um pouquinho mais, ó, desse branquinho. Continuando, olha, com um pouquinho do preto, eu posso retocar aqui, ó. Só nessa área aqui de cima. Ó, bem pouquinho. Ó, entre os veios que eu fiz, né? Entre essas divisões aqui que eu fiz com branco, eu posso colocar também o preto. Descer um pouquinho desse preto. Agora, aqui, olha, entre os gominhos, onde ela entra, né? Nos gominhos, também um pouquinho do preto. Pode puxar pra cima. Não chega até o meio, tá? Fica mais nessa área aqui de baixo. Tá pronta. Para a segunda abóbora, eu vou preencher, eu vou fazer diferente, com o mesmo stencil, tá? Então, eu vou usar o areia, preencher ela toda. Aí, se eu quiser agora que ela fique um pouquinho mais lisinha, tá? Que não apareça tanto os gominhos, eu posso vir com o pincel e o areia e arredondo, tá? Só tiro os bicos dela. Aí, eu já vou deixar ela um pouquinho mais arredondada, para que ela pareça com a abóbora pescoço, tá? Pronto, tirei essa marca aqui em cima também, se quiser, olha. Aqui também pode tirar um pouquinho. Só vira, ó.
A outra ali já tá, nem precisa. Aí, volto com o extenso novamente. Com o sépia, olha, volto com o pincel próprio, eu tiro um pouco do excesso e faço uma sombra aqui nessa área. Tá? Porque ela tá, é a área que tá pegando menos luz. Então, eu fiz isso, vou suavizando. Posso fazer até aqui, até subindo um pouquinho. Não posso esquecer aqui que eu arredondei, né? Então, eu não posso chegar até as áreas que tem os bicos dela, tá? Onde seriam os gominhos, não posso. Posso pôr um pouco aqui nessa lateral. Pra dar um formato mais de curva, né? Que aqui ela é um pouquinho mais... Que ela é afunila um pouco. Agora, gente, eu peguei o verde pântano, eu peguei um pincel, olha, chato, que ele não tá podado, ele não tá lixado, ele não tá cortado, tá? E agora eu venho, olha, ponho a tinta na ponta dele, tiro um pouquinho do excesso e vou fazendo as rajadinhas da abóbora, tá? Vou acompanhando o formato. Eu não vou usar aqui, eu não vou usar a segunda parte do stencil, tá? Vou usar só essa daqui. Então, eu posso começar assim, ó. Tá vendo? Marquei a direção dela. Aí, eu venho dando as batidinhas, olha, espalhando esse verde. Coloco mais na parte de baixo. Em cima eu não coloco muito, não. Aí eu vou, olha, eu vou espalhando. Sempre usando o que eu tô usando? A ponta a pontinha do pincel. Então, eu vou, como ele tá macio, porque ele tá todo, ele não foi lixado, né? Ele tá do jeito que ele tem que vir. Então, ele tá, olha, ele me permite fazer esses movimentos, tá? Ele tá macio, ele não vai me dar contorno. Eu acentuo mais esse verdinho aqui no meio. Isso é só outra forma de fazer, tá? E fica a critério de vocês, como vocês quiserem pintar. E aí, eu vou seguindo. Eu vou dando uma apertadinha, eu vou só colocando de leve, tem hora que eu aperto, tem hora que eu deixo só mesmo o pincel encostar, ó. Aí, em alguns momentos eu posso apertar. Que aí vai ficar mais largo, né, a tinta, onde colocar a tinta. Essa é a minha versão, tá, gente? Não
Se não gostarem, tudo bem, mas essa é a minha versão de como pintar de outra maneira, né? Assim, eu vou vendo. Pode até deixar mais largo, tá? Se quiser. Largo que eu falo assim, um espaço maior entre as listras. Agora, eu posso colocar o stencil para não sair aqui no caso da lateral aqui, né? E aqui eu vou já diminuindo. Vou fazer só umas manchinhas para não ficar sem nada. Bem pouquinho. Depois eu vou dar uma arrumadinha aqui. Aí, se quiser, pode, né, acentua aqui no meio. Deixa ela mais como uma risquinha. Agora, vamos pra parte do cabinho dela. Aqui, ó, gente, eu vou dar uma terminada, ó. Só pra não ficar faltando, né? Como eu mexi no stencil, eu não posso seguir o stencil, então, aqui eu faço na mão. Agora, aplico o sépia puro, tá? Nessa área aqui. Então, eu venho com sépia e preencho. Pode usar o verde aqui também, tá, gente? Não precisa ser só o sépia, não. Usa um verde mais, um pouquinho mais escurinho. Preenchi, agora eu vou fazer o contrário da outra. Eu vou colocar a segunda parte e vou colocar um escuro aqui, tá? Ao invés de colocar o branco, como eu coloquei na outra, eu vou colocar o preto aqui. Eu prefiro o preto, por quê? Porque ele vai aparecer mais. Então, eu venho com preto.
vou aplicar o preto. Pode esperar secar um pouquinho para não ficar com muita tinta, muito excesso, né? Na hora de pintar e pode ser que borre. Então, você pode até esperar secar um pouquinho essa área aqui. Eu vou aplicar em todo, ó. Deixa secar um pouquinho e eu já retorno aqui. Com o preto, agora com o pincel chato, olha, coloco aqui também. Pra me dar uma profundidade nessa área. Espalho um pouquinho. Não posso ir até o meio, não, tá? Então, tenta deixar essa tinta mais aqui nessa parte de baixo. E aqui do lado também, ó. Não chego até em cima. Olha, vou até limpar um pouquinho. Agora, com o branco, tô fazendo o contrário da outra, tá? Que também dá certo. Aí, eu venho com o branco e vou iluminar. Olha, aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou contornar a parte onde eu já pintei. Com a tinta só em um lado do pincel. O pincel tá grande. Olha, e agora eu posso puxar um pouquinho. E aqui em cima, clareio. Bem pouquinho de tinta, olha. Então, ficou um resultado diferente da outra. Agora, com sépia, reforça a sombra aqui, olha. Porque tá precisando, né? Tem a sombra do próprio cabinho dela. Então, vem aqui por trás, faz uma leve sombra. Pode até contornar aqui essa área. Ah, tem que esperar secar esse verde, tá? Que você pintou. Pronto, reforcei desse lado, aqui não precisa, só um pouquinho. Aqui atrás, coloca um pouquinho também, pode ser com pincel chato aqui, tá? Coloca um pouquinho da sombra também com sépia. Tô achando que aqui precisa um pouquinho de sombra, então vou colocar. Olha, o meu verde ainda não tá tão seco, porque hoje o tempo tá úmido, então eu deveria esperar secar um pouco mais. Pra poder fazer essa sombra. E o branco, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou esperar
tá bem sequinha, que não tá a minha aqui ainda, tá? E aí eu venho com um pouco do branco e vou fazer... Aqui a gente fez a luz já conforme foi montando, né? Agora, pra essa daqui, não. Eu vou fazer a luz depois que ela tiver toda seca, tá? A pintura seca. Tô correndo o risco aqui de manchar a minha, tá? Então, eu venho, olha, e dou uma iluminada. Ó, eu preciso esperar secar, não posso fazer agora. Então, eu venho e dou uma iluminada aqui e essa área aqui de cima também, tá? Nesse lado direito e aqui em cima, tá? Mas tem que estar sequinha a pintura. Então, é isso. Se você gostou, pode até deixar um joinha pra mim, tá bom? E qualquer dúvida, se vocês tiverem, aí pode me deixar nos comentários aí que eu vou respondendo, tá? Conforme eu vou vendo, tá? Pena que manchei um pouquinho aqui, tem que esperar secar, não tem jeito mesmo. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.